Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12. Hebreus 4, verso 12. Estou vendo ali o meu amigo Fernando, com a esposa também. Deus abençoe vocês. Hebreus 4, verso 12. Cumprimentar os nossos amigos também que nos acompanham pela internet. Fica com a gente, fica conosco. Todo mundo achou? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Eu não ia falar, não, mas eu resolvi. Quando eu recebi o convite para pregar aqui, eu estava no meio de algumas pessoas, assim. E a pessoa que me convidou, ele disse assim: olha, Cláudio, você pode estar lá tal dia? Eu disse sim, claro, com o maior prazer. Aí, como a gente estava próximo de um grupo, uma das pessoas daquele grupo resolveu brincar com aquilo que é sério e com alguém que ele nunca mais vai fazer um tipo de piada. Ele disse assim: você vai lá pregar para 10, 15 pessoas com aquele ar sarcástico, sabe? Eu esperei ele terminar de fazer a gracinha dele e fui lá e disse para ele assim: olha, você não sabe o quanto pregar a Bíblia, a palavra de Deus, é importante, e o quanto eu valorizo esse momento. E não importa se é para 1 milhão de pessoas, ou para 5, ou para 10, ou para 15. Isso não é importante. Importantes são as pessoas que de fato estarão lá. Elas precisam e devem ser valorizadas e respeitadas por isso. Bem, verdade é que nós sabemos a importância que uma igreja tão pujante como essa tem aqui nessa comunidade, tem aqui nessa cidade, e poderia sim estar com o maior número de pessoas. Mas eu também sei que você que está aqui, Deus vai falar com você, porque você está presente. Hoje não tem como Deus falar com quem está ausente. Amém, meus irmãos? Eu quero contar uma história para vocês. Essa história eu ouvi há mais de 27 anos atrás. Eu ainda era um garoto, um jovem, que estava em busca de um sentido para a vida. E eu me lembro que quando eu ouvi essa história, ela não fez muito sentido para mim. Mas nós servimos a um Deus que fala, meus irmãos. Nós servimos a um Deus que fala. E essa história, eu me lembro que ela começou, o pregador na época, ele falou que a nossa vida com Deus é como uma viagem. E vamos imaginar que nós vamos viajar num trem. Só que nesse trem, antes de você adentrar nele, lá fora, na bilheteria, alguém diz para você assim: olha, você pode escolher qual classe você quer viajar. Você pode viajar na primeira classe, você pode viajar na segunda classe ou na primeira classe, ou na terceira classe, aliás. Muitos que vão embarcar nesse trem vão escolher, lógico, a primeira classe. Não sei se alguém aqui já andou de primeira classe, eu nunca andei, mas dizem que é muito bom. Outras pessoas escolheram viajar na segunda classe. E outras entenderam que andar na terceira classe não era tão ruim. E esse trem, esse vagão seguiu a sua viagem.
Eu vou chamar de viagem da fé, viagem da esperança. Durante esse percurso, esse trem se deparou com uma subida muito íngreme. E sabe essas caixas de som que a gente ouve e aí nos terminais rodoviários, terminais de trem, uma voz ali disse: você que é da terceira classe, fique aí tranquilo, não se preocupe, a viagem vai prosseguir normalmente, você que é da segunda e da primeira também. Quando essas pessoas se acomodaram dentro desse trem, logo elas perceberam que as acomodações, Ronald, eram exatamente iguais. Quem escolhe viajar em um tipo de classe diferente, espera que a acomodação vai ser diferente, mas quando entraram dentro desse trem, eles perceberam que as acomodações eram exatamente iguais. Alguém deve ter pensado, bom, já que as acomodações são exatamente iguais para as três classes, pelo menos a comida amanhã vai ser diferenciada, não é? Só que chegou no outro dia, na hora da refeição, todos os passageiros de primeira, segunda e terceira classe descobriram que a comida era a mesma. Não havia diferença nenhuma. Aí começa a história. O vagão foi parando, lembra daquela subida íngreme? E quando ele parou, uma voz vinha daquelas caixas de som dizendo assim: olha, vocês que estão na primeira classe, peguem os seus jornais, estiquem os seus pés, se acomodem, vocês vão seguir viagem. Ele virou para aqueles que estão agora na segunda classe e disse: vocês que estão na segunda classe, por favor, desça do trem, pegue as suas bagagens e subam a pé. Eu me lembro que quando eu estava ouvindo essa história, irmãos, eu fiquei pensando, bom, se o pessoal da primeira classe está acomodado, o pessoal da segunda classe está subindo a pé, o que é que vai acontecer com o pessoal da terceira classe? A mesma voz veio e disse: vocês que estão na terceira classe, por gentileza, desçam, se coloquem do lado do trem, segurem uma base muito firme e façam muita força, empurrem esse trem, ele precisa chegar ao seu destino. Meu irmão, o que é que essa história tem a ver conosco? O que é que essa história tem a ver com a nossa história? O que essa história tem a ver com a igreja de Deus? Aqueles da primeira classe são aqueles cristãos que o evangelho não lhes custa nada. O evangelho não tem dor, não tem custo nenhum para ele. Não tem preço algum. Porque o que de fato importa para eles são as luzes dos holofotes, a luz da ribalta. O que importa de fato para esses que escolheram andar na primeira classe, irmãos, é que o evangelho é aquilo que o evangelho pode lhes dar, lhes proporcionar de bom, a saber, as promessas. As pessoas que escolhem andar na primeira classe são aqueles que não estão nem um pouco preocupados com o andamento desse trem, como ele vai chegar no seu destino. O que eles querem é aproveitar a viagem, porque, como eu lhe disse, o evangelho não lhes custa nada. Não lhes tem preço algum. Todavia, tem um povo que resolveu andar na segunda classe. E esse povo que resolveu andar na segunda classe, eles até pregam o evangelho. De alguma forma, eles oram um pouquinho. Eles dizimam
de vez em quando. Eles ofertam um pouquinho. Eles até fazem a obra de Deus de alguma forma, desde que o pastor vá junto, desde que haja um líder da igreja o acompanhando, desde que o seu nome seja citado na lista de agradecimentos lá no final. De alguma forma, eles pregam o evangelho, desde que esse mesmo evangelho tenha algo a lhes oferecer. Esses são aqueles que andam na segunda classe. Pregam um pouquinho, oram um pouquinho, frequentam a igreja um pouquinho, colaboram de alguma forma um pouquinho, quando dá, da sua forma, do seu jeito. Agora tem um povo, que é o povo da terceira classe. E o povo da terceira classe, ele não se importa se o nome dele vai ser citado na lista de agradecimentos. Ele não se importa se ele vai ser lembrado em algum momento, em alguma reunião. A única preocupação dele é que se o evangelho de Jesus Cristo está sendo de fato pregado, é se o evangelho de Deus está sendo levado àqueles que precisam. Meus irmãos, eu vou tentar dizer para você por que eu estou dizendo isso. Nós não temos motivos nenhum para sorrir. Na verdade, nós estamos devendo muito. Estamos devendo e devendo muito. Muito. Talvez você esteja se perguntando, irmão, do que você está falando? Você sabia que existe aqui no Vale do Paraíba, São Paulo, Grande São Paulo e parte do estado, uma tribo, não digo uma tribo, mas uma etnia de ciganos, chamada Calon, que são aproximadamente 700 mil ciganos, dos quais o evangelho ainda não foi pregado a eles. Você sabia, por exemplo, que existe só na bacia amazônica mais de 35 mil comunidades ribeirinhas, das quais quase 15 mil ainda não receberam o evangelho de Jesus, nem a igreja católica chegou lá ainda. Nós estamos devendo. Você sabia que dos mais de 7 mil idiomas ou dialetos que são falados ainda no mundo, quase 3 mil não tem um versículo da Bíblia traduzidos? Sabia que das mais de 117 etnias ou tribos indígenas, que compõem mais de 200 mil índios, só na bacia amazônica ainda não foi alcançadas pelo evangelho? Nós estamos devendo e devendo muito. E deixa eu te dizer uma coisa aqui que ninguém me pediu, segredo. Você sabe qual é a maior ferramenta de evangelismo quando se fala de igreja adventista no mundo? Você sabe como se chama? Rede Novo Tempo de Comunicação. Os irmãos sabem disso, né? Milhões de pessoas são alcançadas por dia. Mas você sabia que nesse momento, agora, são números defasados, ultrapassados e nem redondos são. Mais de 1.300.000 pessoas estão esperando a visita minha, sua e nossa. 1.300.000 pessoas estão esperando a visita de um adventista nesse momento. Nós estamos devendo. Irmãos, eu fico pensando como será triste nós chegamos naquele grande dia da volta de Jesus Cristo,
E nós ouvimos da boca dele: apartai-vos de mim. E nós ouvimos da boca do Senhor, e talvez da nossa, dizendo: Senhor, mas eu fiz, eu preguei o seu evangelho, eu expulsei demônios, eu fiz coisas extraordinárias. Mas o Senhor dizer para nós assim: olha, mas se apartem de mim, eu não vos conheço. E eu vou repetir essa frase para você ficar bravo comigo mesmo. Nós estamos devendo muito. Milhares de pessoas nesse momento, irmãos, estão esperando uma visita sua. Talvez eu disse isso aqui da última vez que esteve aqui. Todo adventista do sétimo dia deveria, Murilo e Ronald, levantar-se pela manhã e pedir para Deus: Deus, quem é que eu vou abençoar hoje? Todo adventista do sétimo dia deveria se levantar de manhã, conhecendo o que nós conhecemos, tendo o conhecimento que nós temos, e pedindo a Deus: Deus, quem eu vou abençoar hoje? Eu vou ser mais extremo ainda na minha incisão. Nós deveríamos pedir um Uber, não interessado somente no trajeto que nós vamos fazer. Nós deveríamos pedir um Uber interessado no motorista que lá está. Nós deveríamos parar os nossos veículos para abastecer em um posto de gasolina, não somente interessado em colocar combustível, mas também no frentista que está ali, do qual nós acabamos fazendo amizade. Nós deveríamos ter no coração, irmão, a certeza de que milhões de pessoas estão se perdendo, milhares de pessoas estão se perdendo, e a pergunta que eu me faço todos os dias é: em qual classe eu estou inserido nessa viagem? Semana passada eu me perco no tempo, não é passada, é mês passado. Eu conversava com uma senhora, não vou revelar o nome dela porque está sendo transmitido pela internet, né, pelo Facebook e YouTube. Mas eu me lembro que eu atendi o telefone dessa senhora, ela chorava copiosamente. E eu disse para ela: calma, eu estou aqui com a senhora, quando a senhora se acalmar, a gente conversa. Não sou psicólogo. A ajuda que nós temos em um momento como esse, além do conhecimento de vida, o conhecimento teológico, acima disso tudo, é a ajuda do Espírito Santo, eu não tenho dúvida. Mas ela se acalmou, ela só queria falar. E quando ela começou a falar, ela disse assim: meu irmão, eu tinha 3 filhos. Eu estava feliz da vida. Os meus filhos se formaram em medicina. A minha vida estava maravilhosa. Os meus filhos acabaram de se casar. Mas há um tempo atrás, 3, 4 meses atrás, um deles saiu para trabalhar de manhã de moto e sofreu um acidente e veio a óbito imediatamente. Lembra que ela disse que tinha 3? Um dos irmãos, o irmão do meio, ele recebeu a notícia, no trabalho ainda, e ele queria chegar na casa da mãe antes da notícia ruim chegar, preocupado com a mãe. Ele pega o carro, sai em direção à casa da mãe, e no meio do caminho, sofre um acidente também. E pasmem, também vem a óbito, no mesmo dia, num espaço de 2 horas. E o terceiro filho dessa mãe, ele é um usuário de drogas, vive na Cracolândia. Ela disse que é um filho que se perdeu. O que é que se diz para uma mulher como essa? Mas para minha surpresa, depois de 30, 40 minutos conversando com ela, ela foi recuperando a sua sobriedade, podemos dizer assim. Ela foi se acalmando.
Eu pensei que eu estava consolando ela, mas na verdade eu estava sendo consolado. Porque ela me disse assim: meu irmão, a única coisa que me sustenta de pé ainda, a única coisa que me mantém viva, é a certeza de que através da minha vida eu vou alcançar outras pessoas para Jesus. Além disso, os meus 2 filhos, eles morreram em Jesus Cristo. E um dia eu vou poder abraçá-los de novo, eu vou poder louvar a Deus com eles de novo. Essa é a minha única esperança. Todas as vezes que eu me deparo com um assunto como esse, com uma história como essa, eu me pergunto: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Todos nós, irmãos, temos uma missão. Todos nós somos chamados a uma missão. Aliás, é uma das coisas que sustenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia de pé, é o senso de missão que nós temos. Um dos pilares dessa igreja é o senso de missão que nós temos. Se nós não tivéssemos esse senso de missão, seria impossível manter unidas mais de 23 milhões de pessoas, que falam mais de 300 línguas ou dialetos, espalhadas por mais de 200 países. Se não fosse o nosso senso de missão, seria impossível pregar o Evangelho da forma que pregamos. É por isso que eu não tenho dúvida, você que está nos ouvindo pela internet, cada um de nós que estamos aqui, Deus está nos chamando para esse último dia, irmãos. Eu costumo chamar de o apagar das luzes da igreja. É no apagar das luzes da igreja que o servo remanescente, que o fiel de Deus vai levantar-se com força, ousadia e coragem para proclamar esse evangelho nessa última hora. Eu não sei em qual classe você está viajando, eu não sei em qual classe você se encontra, mas é o tempo, irmãos, de nós voltarmos a Deus e perguntarmos a Ele: Senhor, qual é o seu plano? O que que o Senhor quer que eu faça? Irmão, todos nós aqui temos um ministério, de alguma forma. Talvez você não cante, talvez você não pregue, talvez você não opere uma câmera, mas você tem um ministério, você pode ajudar a igreja em algum momento. Só que, além do nosso ministério, nós temos que ter uma missão lá fora. E sabe o que me dói no coração, irmãos? Que muitas vezes nós não conseguimos alcançar nem o nosso quintal. Nós não conseguimos alcançar nem os nossos vizinhos. Nós não alcançamos nem a nossa própria casa. Eu vejo aqui muitos homens aqui, muitas mulheres, mães e pais de família. É com você e para você essa mensagem também. Lá na sua casa, o Espírito de Deus quer te usar. Lá na sua casa, o Espírito Santo quer te usar. A coisa mais difícil que existe, irmãos, é nós encontrarmos um jovem hoje que tem um projeto, por exemplo, de ser um missionário. Em um desses meus atendimentos, que são muitos, me lembro que eu atendi um telefone de novo. Uma mãe, advogada, muito bem sucedida, de acordo com o que ela relatou, que viajou o mundo, que atendeu centenas de pessoas. Ela liga para mim, só que chorando copiosamente, de novo. Só que não era porque ela havia perdido alguém, não era pelo luto, mas ela estava chorando porque a filha que ela criou com tanto cuidado, com tanto esmero, havia tomado uma decisão de ir para um país chamado Burundi, ou Burundi, um país africano. E a decisão dessa moça foi de se tornar uma missionária ali.
Só que a mãe havia projetado planos, feito tantos planos para a filha. E essa mãe estava chorando, porque a impressão que ela tinha é que havia perdido a sua filha. Como eu disse, eu tenho muitas histórias para contar. Eu deixei ela desabafar. Deixei ela falar tudo. E quando ela se acalmou, eu disse para ela assim: minha irmã, escute bem o que eu vou te falar, com todo o respeito e amor que o Evangelho exige que tenhamos. Sabe quantas mães entram em contato com a Novo Tempo por dia, clamando porque as suas filhas estão entregues à prostituição? Sabe quantas mães, quantas e quantas e quantas entram em contato conosco pedindo socorro porque os filhos estão perdidos nas drogas? Ela disse assim: meu irmão, mas a minha filha. Eu disse: escute o que eu tenho para te falar. Se alguém tem que chorar aqui, que sejam essas mães. Essas mães que, por enquanto, infelizmente, têm visto os seus filhos se perdendo. As pessoas das quais elas mais amam se perdendo. Mas você não. De acordo com a Bíblia, a sua filha vai ser embaixadora de Deus. De acordo com a sua Bíblia, com a nossa Bíblia, com a palavra de Deus, a sua filha vai ser representante dos céus. Então não chore. Louve a Deus, porque a sua filha vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Que chorem as mães que estão desesperadas, mas você não. Eu volto a dizer, irmãos, nós estamos devendo e devendo muito. Não vou me alongar muito nessa mensagem. Mas essa semana eu falei com uma pessoa também que eu julgo ser muito importante. Eu estou contando tudo isso, irmão, para você ter a noção exata do tamanho da tragédia que está lá fora. Eu sei que essa aqui é uma igreja bíblica. Eu sei que nós somos pessoas informadas. Temos professores aqui, temos diretores de escola, pessoas que são esclarecidas. Eu sei disso. Mas eu quero dizer isso, tudo que eu estou falando aqui, para nós termos a noção da tragédia que está acontecendo lá fora. E nós, como igreja, temos responsabilidade nisso. Eu conversando com uma família da mesma situação. Ela veio conversando devagarinho, só que você nota que aquela conversa, o que ela está dizendo não é exatamente isso. Ela quer outra coisa. E depois de uns 15, 20 minutos de conversa, eu descobri uma coisa. Na verdade, eles queriam saber o que ia acontecer com a alma do filho, com a vida do filho, de 18 anos. Saiu de casa. E foi encontrado 10 dias depois, boiando num rio, do qual a polícia civil está investigando ainda, mas trabalham fortemente com a possibilidade de suicídio. Eu volto à pergunta: o que se diz para uma família como essa? E quando eu pensei que eu estava sendo consolando, eu fui consolado de novo. Porque a fala desse pai e dessa mãe foi dizer para mim que eles nunca se consagraram tanto como depois dessa tragédia. Eles nunca falaram tanto do amor de Deus para os outros, mesmo diante de uma tragédia como essa. Alguém pode estar dizendo: não, mas Deus permitiu ou fez isso para que eles se tornassem. Não.
Eu estou dizendo que essas pessoas pegaram o sofrimento, a dor, transformaram em graça, com a ajuda do Espírito de Deus. E eles continuam com a mesma esperança de que um dia vão poder rever o seu filho. Porque a essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. E se a essência de Deus é amor, a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos vão se salvar, meu irmão? Muito provavelmente não. Mas a vontade de Deus é de salvar a todos. As tribos indígenas, os nômades e seminômades, que nós chamamos carinhosamente de ciganos, os ribeirinhos da bacia amazônica, a multidão de pessoas que está esperando uma mensagem sua, uma palavra sua. Sai daqui essa noite, irmão, com uma certeza, se perguntando como eu me pergunto todos os dias, e qual é a classe que você tem viajado. Não aceite de forma alguma ser apenas mais um no meio dessa multidão. Você lê um texto comigo, eu nem discorri a respeito do texto, que diz que a palavra de Deus é eficaz e apta para fazer a divisão entre juntas e medulas, e para discernir os nossos pensamentos e intenções em Deus. Que nesses últimos dias, essa é a fé que eu tenho, que Deus derrame do seu Espírito sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, e que nenhum daqueles que se aproximam de você se percam, mas que sejam alcançadas pela essa graça de Deus. Não importa se você é pequeno, não importa a patente que você tem no seu trabalho, porque para Deus pouco importa. Não importa se você não sabe recitar um versículo de cor, eu também não sei. Não importa se você se sente talvez pequeno ou diminuído. Saiba que em Deus você é grande. Em Deus, em Cristo, na sua obra, você é grande. E Deus quer usar você para a glória do nome dEle. Saia daqui com essa certeza, que nós podemos e vamos fazer grandes coisas em nome de Jesus. 1,5 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas estão esperando. Claro que existem alguns meios legais, quando se fala de novo tempo. Mas milhares de pessoas estão lá fora, nesse momento, esperando só você dizer para ele que Jesus Cristo em breve vai voltar. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Posso pedir para os irmãos ficar de pé, irmão? É bom para esticar as canelas, né? Eu prometi para uma pessoa hoje, o nome dela é Elis Regina, não esqueça porque o nome é nome de famoso, né? Que eu iria orar por ela, inclusive orar aqui na igreja. A Elis Regina é uma recém-convertida. Ela foi colocada para fora de casa pelo marido, porque ela aceitou a verdade do Evangelho de Jesus. O marido colocou ela e os 2 filhos para fora de casa, e a sua roupa e tudo. Ela está morando de favor na casa de amigos. Tudo porque ela aceitou o Evangelho de Jesus.
quando eu ouço a história dela, eu sinto vergonha. Porque para mim foi tudo mais fácil. Eu pedi o sábado para o meu patrão, ele prontamente aceitou, porque eu disse para ele: você está na mão de Deus, assim como estou na sua mão. Para mim foi mais fácil. Eu não tive que enfrentar a minha família, pelo contrário, toda a minha família veio comigo. Quando eu olho para Elisa, para Elis, eu sinto vergonha. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos aqui reunidos no Teu santo nome, Pai. A coisa mais importante que nós temos é a certeza de que quando o Senhor voltar, nós seremos a Tua igreja amada. Não nos importa se estivermos em vida, ou se nós seremos ressuscitados, isso não importa. O que importa é a certeza de que quando o Senhor voltar, de alguma maneira, nós vamos com o Senhor passar o milênio contigo. Por isso, Pai, nós te pedimos, alcança milhões de pessoas que estão nos ouvindo, ou as pessoas que serão de alguma forma alcançadas por nós nos próximos dias. Eu tomo, Senhor, como minha, como nossa responsabilidade de dar prosseguimento à pregação do Teu Evangelho. Salva, Senhor, e abençoe aqueles que estão sofrendo por amor do Teu nome. Pessoas que estão perdendo suas famílias porque foram excluídas da sua casa. Pessoas que estão perdendo seus empregos, o seu ganha-pão, a sua forma de subsistência, porque aceitaram a verdade do seu Evangelho. Salva, Senhor, para a glória do Teu nome. E nos ajuda a sermos instrumentos cada dia mais e mais usados nas Suas mãos. Nos abençoa, Deus, abençoe a Igreja do Jardim América, o pastor Lamarques e toda a liderança. Que essa igreja que é tão relevante aqui nesse lugar, continue pujante, Senhor, pregando e fazendo a sua obra, para a glória, eu repito, do Seu santo nome. Nos leve para casa em paz, é o que nós te pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.